Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Suncast, o podcast oficial da Sun Surgery. E eu estou muito feliz com esse episódio hoje. É um episódio que eu estava aguardando esse momento em que a gente ia ter esse bate-papo com uma pessoa que é tão especial para nós da Sun, um grande amigo pessoal inclusive, mas um grande parceiro e uma pessoa muito importante para os nossos casos e até mesmo eu posso dizer para o sucesso muitas vezes dos nossos casos da própria Sun. Antes de darmos início, eu queria pedir para você, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, segue o canal, se você estiver no Spotify ou no YouTube, deixa seu like, compartilha e nos ajuda esse podcast a alcançar mais pessoas. Mas sem mais delongas, né? Eu estou aqui hoje com o Dr. Rodrigo Marques. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Suncast. Prazer, sempre acolhido, né? Pessoal da Sun, a gente com essa parceria já há tantos anos. Tenho a agradecer ao convite e feliz de estar compartilhando muito conhecimento, nosso dia a dia, né? E de repente estar contribuindo com alguém que está com dúvida a respeito de alguns campos, algumas coisas de trabalho. Enfim, o que eu puder colaborar hoje no nosso papo vai ser de grande ajuda. Eu tenho certeza que vai colaborar bastante. Inclusive porque nosso público às vezes é muito voltado de alunos, profissionais, dentistas e também pacientes, né? Que tem curiosidade. Quando vê o tema, a gente pode fazer esse podcast ser chamado de ortodontia e cirurgia, dúvidas, né? E tu falou de acolhida e do dia a dia de trabalho, né? E é muito legal quando a gente tem ou consegue construir essa parceria na odontologia e no dia a dia de trabalho. Isso faz com que tudo flua de uma maneira melhor, né? E é isso que a gente vive hoje na Sun. Resolução de casos juntos, discussão de casos, tudo voltado para o melhor do paciente. E essa é a filosofia que tu segue de trabalho, né? Acho que quando tem parceria, né? Acho que quando tem parceria é a melhor coisa que tem, porque a pessoa não consegue resolver nada sozinha. É sempre bom a gente ter aquela distribuição ali de tarefas, né? É verdade. A união faz a força. Eu acho que cada especialidade, trabalhando em excelência, faz com que o todo fique diferente. Né? Quem ganha é o paciente no final. É o paciente. Que é o amor da vida de alguém, que é nosso... Que é o sonho, a realização da vida dele. Então a gente... E quantos casos, né, a gente tem em que realmente o paciente teve a vida transformada? Eu tenho inúmeras lembranças de pacientes que, é um dos pontos que lá na frente eu quero que a gente comente, pacientes de 6, 7, 5 anos de aparelho, e chegou na sua mão, ou pacientes em que está na cadeira comigo e eu falo, cara, eu vou te indicar aqui para o nosso ortodontista, ele é um homem, um cara honesto, seu tratamento vai fluir rápido. Esse é um dos pontos que a gente pode até comentar. Mas antes, eu quero saber de ti, que a gente sempre começa o papo aqui falando um pouco da vida pessoal, né? Então, quem é o Rodrigo Marques, né? Tirando o DR da frente. Né? Sempre a parte mais difícil, acho que para qualquer pessoa, é falar de si mesmo. Mas o que eu posso falar, assim, rapidamente? Sou um segundo filho de uma casa com 5, né? São 5 lá? Nós somos 5. Legal. Então... Cresci numa família grande, interior. Minha infância foi brincando em sítio, essas coisas, então eu tenho essa vivência. E pai de 2 crianças maravilhosas, são minha vida. A gente, sou casado com a Gabriela e tenho uma família linda para mim. É o que basta, me define. Manda um oi para os filhos. Um abraço. Eu até mandei o linkzinho para ver se consegue me acompanhar. Minha filha com certeza tá doida de vontade de me olhar no YouTube. Legal. A gente vai compartilhar assim. Tu nasceu onde? Nasci em Pinheiro. Da Baixada. Nasci lá, morei lá até os 13 anos e aí vim para cá para estudar, porque eu acho que é o caminho que todo mundo acaba fazendo. Vindo do interior para cá. Eu não sabia que tu era de Pinheiro. Pense num choque cultural que a gente tem, num choque de realidade de escola. Eu sofri bastante para me adaptar aqui. Foi os 2 primeiros anos bem complicados. E valeu a pena vir? Valeu. Tanto que a minha expectativa era que minhas crianças tivessem a mesma infância que eu tive, no interior, num sítio, aquela vida pacata que a gente tem,
mas a educação acabou me fixando bastante de ficar aqui, de firmar mesmo o meu profissional, minha vida, me alicerçar aqui em São Luís mesmo. Perfeito. E aí tu fez fundamental, ensino médio, tudo aqui? Não, eu fiz até, porque eu sei até a grade antiga, que é até 7ª série. Até a 7ª série eu fiz lá. Finalizou aqui, né? E finalizei aqui, vim fazer 8ª série, tudo aqui. Como que fluiu na tua vida o desejo pela odontologia? Tipo, como é que foi na tua vida? Alguém te indicou, que já amava, já queria? Como é que foi isso? Não tinha assim, um sonho bem determinado na minha cabeça. Eu sabia que eu queria a área da saúde. E aí, enquanto eu estava no colégio, a gente ficava naqueles debates com outros colegas, né? Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e ficava na cabeça. Eu vou fazer uma área da saúde, mas eu gosto muito da parte técnica também. Vou tentar uma engenharia da vida. E aí eu fiquei, só que, como todo menino meio peralta, eu não estudei, eu não levei a sério logo quando terminei o colégio. Então eu acho que eu passei uns 2 vestibulares aí boiando, até eu entender que eu tinha que parar, sentar e estudar. E que, só abrindo um parêntese aqui, nesse meio tempo que eu estava brincando, tinha saído do colégio, terminado o colégio, estava lá em Pinheiro, correndo vaquejada, que sempre foi minha paixão, cavalo. Tá aí uma coisa, cara, eu não sabia que tu gostava de vaquejada, essas coisas. Louco, eu gostava, eu ia pra lá, eu passava o dia inteiro no sítio, eu escovava pelo de cavalo, lavava, tinha, assim, qual era o meu xodó de ficar cuidando, eu ia lá, dava comida, banho, ia cavalgar, voltava, ia treinar vaquejada, ou ia para as vaquejadas também, ia com meu pai. E aí teve um tempo que eu tive que largar tudo isso para sentar e estudar, porque tinha que focar para estudar. E aí nesse meio tempo eu fiz vestibular para odonto e para engenharia. E foi um ano que eu passei nos 2. Acabei deixando a engenharia de lado e fui para odontologia, para cursar odontologia. Aí tu fez aonde? Fiz na UFBA. Na Universidade Federal do Maranhão. Isso. Legal. E esse período durante o curso, que poderia contar aí pra gente? Como é que foi? Rapaz... Até a decisão pela especialidade. Isso. Né? Eu acho que acontece com todo mundo que começa um curso, e não só odontologia, isso serve para qualquer curso. A pessoa entra com um objetivo, você é tal coisa, já pensa numa especialidade pré-determinada, e aí acaba que na hora do curso a gente vai tendo experiências, vai descobrindo coisas que vão agradando mais e vai acabando. É muito bom quando a pessoa entra com aquele objetivo e sai focado naquilo. Mas o meu era, eu entrei pensando em cirurgia, queria ser cirurgião, queria ser burro. Imagina, a gente lá operando junto. Mas acabou que eu não gostei do ramo da cirurgia. E antes que alguém fale que é porque eu tinha nojo de sangue, eu tinha... Nada a ver com isso, não. É só porque eu não me identifiquei mesmo. Eu gostei muito da parte estética, da parte da gente conseguir dar um... Porque são várias as formas da gente conseguir ajudar o paciente. A cirurgia, ela vai conseguir adequar ali o paciente do que ele está precisando dentro do âmbito da cirurgia. E a minha parte que eu queria era mexer com o dente, com a estética dental. De alguma forma, tem muita gente que precisa reabilitar, não reabilitar propriamente dita com implante ou prótese, mas reabilitar com ortodontia, que no caso foi a área que eu escolhi principal. Como que foi a escolha pela orto? A orto, quando eu terminei a faculdade, eu ia falar, e quando? Foi após. Foi após. Terminei, um amigo meu me puxou, Rodrigo, bora fazer ortodontia. Entre tantas as outras oportunidades que estava tendo, eu tentei alinhar com o que eu queria, que era a parte de estética. E pensando nisso, sempre a gente via, né, que os pacientes às vezes não estavam totalmente aptos a receber alguma estética. Sempre tinha que passar pela orto. Vai fazer implante? Pô, precisa fazer algum trabalhozinho aqui de ortodontia antes de fazer o implante. Vai fazer uma resina no dente? Pô, o dente está torto, a mordida não está legal, vamos ter que reabilitar. Qualquer coisa do tipo tinha que passar pela ortodontia. Já que eu vou mexer com a parte estética e a ortodontia, ela devolve isso também para o paciente, por mais que ele não vai fazer outra coisa, mas às vezes o ponto final, às vezes nunca é parando só na orto, eu resolvi pegar a orto para poder adequar o que eu gosto também muito de trabalhar, que é com essa parte de estética. Perfeito. Então é como se juntou duas paixões, né? A gente até falava nos bastidores que a orto me parece ser o meio de campo, né?
E aí eu brinco que a horta pareceu camisa 8. É o cara que recebe a bola, organiza o jogo, dá o passe. Né? Parece o meio de campo mesmo, né? E aí juntou com outra paixão, tudo que é estética. É bom quando o profissional ele tem essa consciência de que ele não está no centro aqui das atividades. Perfeito. Ele está ali para ajudar. De alguma forma, a ortodontia ela vai ser o caminho para o paciente ele ter a finalidade de alguma coisa, ou cirurgicamente, ou com prótese, ou com implante, ou com a própria estética em resina, reabilitação. Às vezes o paciente ele vai precisar de uma reabilitação grande, mas precisa fazer um tratamento ortodôntico antes, então ali a gente consegue adequar para todas as especialidades, conversar com todo mundo. Então é bom profissional que pensa que ele está ali para contribuir, nunca para tentar solucionar sozinho. Perfeito. A mente aberta para contribuir juntamente com outras especialidades. Não precisa essa briga de ego, pensar que uma profissão é melhor do que a outra, uma especialidade melhor do que a outra e que ele vai resolver sozinho. É bom quando a gente tem esse entendimento. Quando a gente consegue ter uma conversa de planejamento, quer seja com um cirurgião ou com, às vezes, um protesista que está dali pedindo encaminhamento, a gente sentar, conversar, não vai matar ninguém, a gente sentar e conversar, trocar ideia, ver o que a pessoa quer, como quer, o que a gente pode fazer. E é isso que a gente faz bastante no dia a dia, né? Discutir casos, sentar buscando o melhor para o paciente nessa definição. Inclusive, um ponto que é interessante a gente comentar, até para os pacientes que nos escutam, que é a integração, a importante integração da ortodontia com a cirurgia ortognática. Né? E aí eu queria saber de ti, para falar para os pacientes um pouco o que é a ortodontia para a cirurgia ortognática. Sim. E, além disso, como que isso surgiu na tua vida, né? É um ponto que, falando de verdade, a gente no curso, quando está fazendo a especialização... Sim. São quantos anos de ortodontia com o aluno que tivemos ali? São 3 anos de ortodontia e eu vou falar que quando a gente entra, a gente toma um baque daqueles, porque a gente lida com cálculo, com física. É uma coisa que a gente pensa assim, tô na escola, nunca mais vou precisar disso, já passei no vestibular. E logo no começo da ortodontia é muito disso. Então a pessoa, ela lida, meu Deus, será que eu estou entendendo? Eu vou conseguir compreender, vou conseguir fazer alguma hora na vida. E aí quando a gente parte para a prática, vai fazendo sentido aquelas coisas. E se a gente levar para a vida, a gente consegue sempre estar mantendo ali tudo organizado e controlado. Mas, voltando aqui à pergunta, que é sobre a integração da ortodontia. Voltando aqui para dentro do curso de especialização, quando a gente está lidando com aprender tudo aquilo que é tudo novidade, a ortodontia em si, na especialização a gente pouco tem sobre a área da cirurgia. Quando dão um módulo, passa corrido ali. Às vezes tem sorte de um ou outro aluno pegar um caso que é cirúrgico, mas às vezes acho que nem consegue concluir. Então é um caso que, digamos assim, todo mundo que um aluno vai fazer especialização de orto, ele, e eu vou aprender lá a fazer a orto para cirurgia, não é assim? Né? Não vai conseguir. É uma coisa que a gente também tem escassez aqui eu digo no Maranhão porque eu tive que ir para fora agora recentemente para fazer uma atualização, que é uma coisa que eu já buscava há um tempo, né? Eu trabalho há muito tempo com essa parte de preparação voltado para a cirurgia, e aqui não tem voltado assim que seja específico, assim que planeja, essa que é a visão que o ortodontista tem que ter e tal, a integração com a cirurgia, ou que o ponto de vista tem que ter no planejamento com o paciente. Isso tudo foi de vivência que eu fui tendo com o dia a dia, os casos que a gente foi desenvolvendo, o planejamento. Então, quando a gente tem uma base forte do que a gente fez, a gente estudou bem, tem aquela diagnóstico bem determinado na cabeça do tratamento que a gente precisa fazer, a gente consegue lidar com toda essa parte sendo colocada pontualmente. Por exemplo, eu vou pegar a ortodontia generalizada aqui. Vou precisar aplicar para cirurgia. Certo.
quais são os pontos da cirurgia que eu preciso adequar, que eu preciso deixar ali no ponto para o cirurgião. Ah, não sei, vou conversar com o cirurgião. Ele vai me passar a parte dele, a dificuldade dele, eu vou passar da minha, e a gente vai... Daí que vai começando a trocar as ideias, vai começando a surgir o planejamento, a gente vai trocando informação ali. Eu acho que é um bom ponto para o aluno, para o profissional, que às vezes cai muito paciente que precisa de uma preparação para a cirurgia e o profissional acaba deixando ele de lado, ou acaba tentando convencer o paciente a fazer uma compensação por não ter domínio do trabalho, de como faz, de como é que ele vai desenvolver aquilo, com quem que ele vai compartilhar aquilo. Então, acho que a primeira coisa que tem que ter é a conversa com o cirurgião. E o diagnóstico é muito importante, porque muitas vezes o paciente precisa da movimentação óssea, por conta de fatores ósseos, seja uma apneia, seja uma questão da hipoplasia, de maxila, um excesso, uma questão às vezes estética, né, do sorriso gengival. A gente, eu tenho para mim isso, e no curso quando eu fui fazer, fechou direitinho. Foi uma coisa que eu gostei muito, que a gente pensava muito bem a nossa conduta também lá com a, não sei se eu posso falar aqui, a doutora Aline Awake lá de Recife, claro, excelente profissional. Rodrigo, o que vai definir a gente que o paciente é cirúrgico? Aí todo mundo fica calado assim. É o paciente. Ele vai dizer. Ele vai te dizer, ó, meu perfil é isso, aquilo. E aí, a partir do teu conhecimento, que tu tá vendo que a mordida dele tá errada, porque ele tem discrepância esquelética, outros fatores que vão também ali atribuir a má oclusão dele, ele que vai te encaminhar para dizer assim, é cirúrgico. Claro, se ele não falar nada, tu vai pontuar, mas ele vai decidir se vai ser cirúrgico ou não. Tu nunca vai chegar e obrigar, não, no teu caso, como tu tem uma discrepância óssea, tem que fazer cirurgia e pronto. Não, o paciente ele vai dizer se ele vai. É buscar um bom diagnóstico, diagnóstico é tudo, né? E aí conversar com o paciente de maneira clara, né? E gera até opções isso, né? Sim, mas o que é ruim é, às vezes, ver tratamentos exagerados do ponto de vista de compensação, onde, quando nós temos a vivência cirúrgica e minimamente invasiva, uma movimentação óssea faria muito bem para o caso. Hein? Queria te perguntar o seguinte: o que tu sente na ortodontia que faz com que pacientes tenham tanto tempo de aparelho? Né? Por exemplo, 5, 6 anos. Né? Claro que tem casos que vai ser o paciente não aderiu ao tratamento. Né? E o que tu sente quando, com relação aos casos em que tu olha e tu consegue resolver? Porque o que eu estou falando é lembrando de casos vários. De vivência, né? De vivência clínica vários, lá. De muitos anos de aparelho e que chegou pra gente, tu fez, sei lá, 4 meses de preparação, operamos, mas 6, 8 meses, tu pode falar até melhor que eu, cara, de controle pós-operatório e definição final, né? Sim, para a conclusão, né? Palavra. Conclusão do tratamento. Então, conta um pouco com relação a isso. O diagnóstico, ele sempre vem em primeiro lugar. Se a gente sabe, o diagnóstico ele vai conseguir levar a gente para um planejamento. Esse planejamento ele vai ser, se possível, dado opções. Sempre bom dar as opções para o paciente conseguir participar também do caso dele. E a partir dali a gente consegue traçar métodos de que a gente precisa para fazer o tratamento correto para o paciente, preparatório para a cirurgia, nesse caso. Acabando voltando um pouquinho, como a gente é muito carente dessa ortodontia voltada para a cirurgia, muita gente fica lá mexendo, vai dente daqui para cá, e acaba que não sabe que ele como descompensar. E aí quando a gente pega para fazer o planejamento, que precisa deixar o dente descompensado para a cirurgia, não é só visualmente, a gente tem que pegar, planejar, assim como o cirurgião faz um planejamento, que pega os modelinhos e tenta casar. Perfeito. Para ver como vai ficar a cirurgia ali
como vai ficar mais ou menos, não quer dizer que vai ser aquele o resultado, mas o que se espera de um resultado cirúrgico, o ortodontista vai fazer aquilo também. Dali ele vai entender para onde ele tem que movimentar a dente, o que precisa ter de regularização e até onde ele vai de descompensação para poder deixar um caso ideal como preparado para a cirurgia. Até também para ele entender, por exemplo, preparei, tá aqui, cheguei nesse ponto. Nesse momento, ele também vai conseguir ver como vai ficar o pós-cirúrgico. Que ele vai precisar fazer de movimentação ainda. Porque às vezes nem tudo que a gente precisa para deixar perfeitinho vai dar para ser feito. Às vezes tem movimentação que a gente deixa para fazer depois. E aí nessa coisa a gente ganha tempo. E tu considera às vezes esse o fator do paciente? Por isso que muitos chegam com 3, 4, 5 anos de aparelho, às vezes o diagnóstico, e às vezes essa movimentação para lá, para cá, compensando, sendo que o caso era cirúrgico. Então a pessoa não estava conseguindo resolver o caso porque precisava associar o procedimento cirúrgico. Né? Muitas das vezes. E tenta tanto compensar que ficamos. E aí a gente recebe esse paciente. E às vezes o paciente que toma às vezes o paciente que toma o ímpeto de ir procurar cirurgia, por ele estar pesquisando ali, de não ter ouvido às vezes o profissional. Nossa, aí é demais, né? O próprio paciente descobriu. Mas às vezes ele já ouve depois e vê que não está evoluindo ali para cirurgia, nunca está no ponto de fazer cirurgia, e aí chega para fazer cirurgia. Rodrigo, mas tem como dar uma previsão de tempo de tratamento para cada um ali, para preparo e tudo? Vai variar muito de como vai estar o caso. Às vezes sai rápido, porque às vezes está próximo já da cirurgia e a pessoa não estava vendo que já estava próximo, ou às vezes alguns fatores. Como eu já trabalho há muito tempo, tem algumas coisinhas que a gente consegue deixar para resolver depois. Rodrigo, mas isso não vai comprometer a cirurgia? Planejamento diagnóstico. Se a gente faz o planejamento, lá na hora do planejamento, piggyback, botou, casou, estabilizou a mordida, teve estabilidade oclusal. Teve estabilidade oclusal, 3 pontos. Mas teve um dentinho bem aqui que não está encaixando. Ficou um pouquinho aquém, pré-molarzinho, a curva de SP talvez não conseguiu melhorar total. Faz a cirurgia e depois, no momento dessa pós-cirúrgico, faz a intercuspidação. Aí, no caso, para dizer para o paciente, é possível, o paciente chega para ti hoje, dá para ele, de fato, uma previsão de tempo de aparelho de ortodontia? Mais ou menos? Dá. Porque a gente vê a documentação e eu sempre converso com eles, a gente precisa aqui do biológico, tá atuando, então para a gente ser mais preciso, depois de alguns meses de movimentação, eu vou conseguir te dizer quanto tempo vai estar pronto. Mas logo no começo já dá para dar uma previsão diante do que eu vou ter de movimento para fazer ali. E é o que acontece hoje em dia, graças a Deus, o pessoal quando entra lá para começar a fazer a preparação cirúrgica, ele já vê que vai evoluindo logo tudo rápido, porque a gente, quando faz o diagnóstico, o planejamento e vai executando ali para ter aquele benefício logo, que é o paciente, que é o tempo de tratamento, a gente entrega para fazer cirurgia, retorna, completa. E às vezes isso gera em torno de tempo de 1 ano de tratamento completo, entre preparação para cirurgia e o tempo pós-cirúrgico, que a gente ainda tem também que está mantendo a estabilidade da mordida. Então, como um exemplo assim, muitas vezes essa média fica 12 meses, mais ou menos. Muitas das vezes total, fica 12 meses, total. Não só preparo. Só um caso assim, um legal, outro né? Que fica mais... Um outro que tem uma complexidade um pouco maior, aí a gente passa um tempinho maior. Curiosidades aí de pacientes, né? E o que é a manutenção que é feita antes da cirurgia? A tal da manutenção que o paciente é convidado, às vezes está assistindo ou está pesquisando, ou vai até de outro estado para operar com outra pessoa e acontece a tal do preparo do aparelho para a cirurgia, né? Sim. Então explica para o paciente aí o que é isso, o que é feito. No caso, nesse dia em especial, ele só vai conseguir botar, vai ser para colocar acessórios no aparelho a mais para ajudar o cirurgião no dia da cirurgia a estabilizar a mordida diante de um
de um planejamento que o cirurgião vai levar, né? Muitas das vezes para o paciente que não sabe, ou para o aluno, ou quem estiver assistindo a gente aqui, o guia oclusal, ele vai dar a mordida que o paciente precisa ter no momento da cirurgia que foi planejada. Então, nesse momento, como as bases ósseas vão estar soltas, precisa ter fixação. E aí se usa os ganchinhos que vão clipados lá no arco. Esses acessórios são os ganchinhos, né? Os ganchos. E hoje em dia, que antigamente tinha uma questão, eu não peguei muito isso, que tinha quase que uma solda, né, que fazia. Era, mas só que elas muitas das vezes quebravam. Tem alguns probleminhas desses de solda. E a solda, ela também tinha um probleminha que às vezes ela destemperava o fio. E aí podia causar alguma deformaçãozinha, coisa ou outra aqui que poderia ter algum tipo de interação de torque ou coisa. Quase não é mais usado isso, né? Não, a gente não usa, né? Eu não ouço falar. Não tem necessidade. Esses acessórios têm alguns tipos, né? Porque a gente tem essa preocupação até de não colocar nada grande, porque pode incomodar o paciente. Sim. E tem uns ganchos imensos. Eu gosto de usar os menores, porque por mais que dê um pouquinho mais de dificuldade para vocês lá na hora de alçar, é muito bom. Mas para o paciente é confortável, porque por mais que ele esteja em parestesia, vai inchar e ele vai causar a impressão do gancho no lábio. Em alguns casos. Fica furando, fica engatando, machucando. Então, quanto menor, melhor para incomodar menos. Isso é até uma dica, né? Para quem faz preparação ortodôntico. Usa o gancho ponta-bola, aquele mais confortável para o paciente. Mais confortável. Legal. Uma coisa que eu queria trazer também de curiosidade para os pacientes: quais os tipos de aparelhos que existem que você costuma oferecer? Porque tem o tradicional, aí tem o... Eu nunca entendo, assim, realmente não é algo que eu entenda. O estético é de quê? Aí tem o Safira, tem o estético melhor. Como é que é isso? Primeiro, tem aquele estigma já de aparelho. O paciente, quando pensa em ter que colocar aparelho, já imagina aquela longa duração de 10, 15, 8, 6 anos, sei lá. Ele sempre tem o exemplo de alguém que usou o aparelho uma vida e nunca tirou, ou que às vezes fica falando só que vai tirar e nunca tira. Já vem daí o começo do problema de ter que usar aparelho. E até que sente na cadeira para a gente conversar, acalmar o paciente, que não é bem assim. A gente tem uma metodologia de trabalho que a gente vai pegar todo o problema do paciente e vai se focar em resolver o problema do paciente num tempo bom, porque a gente está pensando no problema que ele vai ter de estar usando muito tempo o aparelho. E os sistemas, eles vão ser só um tipo que o paciente vai selecionar. Às vezes a gente indica, o melhor é esse, ou para ti, ou tanto faz, pode escolher qualquer um. Mas hoje em dia a gente tem uma gama de aparelho muito grande. Desde o fixo metálico, que é o que todo mundo já conhece, todo mundo já usou. Tem o exemplo de várias pessoas que já usaram, né, em casa, como porcelana, safira, que são chamados de convencionais. Porque ainda precisa daquelas borrachinhas que ficam juntando o bracket ao fio ortodôntico e dá aquela composição de sistema de força que vai movimentar o dente. Então, nesse entra o tal do aparelho estético, assim, que às vezes a pessoa... Ele é o estético, que é o safira ou porcelana. Safira, ambos são de porcelana. A diferença é que o de safira ele recebe uma matriz vítrea que deixa ele transparente. Então ele vai ter um aspecto visual mais bonito. Ele fica transparente. A gente tem também o sistema autoligado. Esses dois, autoligado, tem muita gente que está ouvindo pela primeira vez ou ouviu há pouco tempo e pensa que é uma coisa nova. Isso já existe há muitos anos. E ele é um bom aparelho para quando a gente tem um apinhamento muito severo, porque ele não precisa daquelas liguinhas que vão juntar o fio ortodôntico ao aparelho. Ele tem uma portinha que a gente abre, coloca o fio lá dentro, fechou, está ativo. Isso dá para a gente um tempo de ativação maior, mais prolongado, porque ele passa o mês inteiro ali agindo. O estímulo ele fica controlado, porque ele está recebendo estímulo ali direto, né? E o atrito que ele vai ter com o fio é bem mais reduzido.
Então, o apinhamento é o dente torto. Quanto mais torto, melhor é para resolver esse problema, mais rápido. Então, por isso que às vezes a gente consegue controlar tempo de tratamento, não controlar total, tá? Me entendam. Mas do ponto de vista da gente conseguir dar uma previsão boa de tempo de tratamento. Porque a gente usando os sistemas a favor da gente para conseguir dar um gás ali no tratamento, a gente consegue reduzir o tempo de tratamento. Então, dentro de autoligado tem o estético também, para quem está buscando sempre disfarçar mais. O autoligado também tem o estético. E dentro de todos esses sistemas, o que a gente tem de mais novo, esse sim é mais novo, são os alinhadores. Que eu ia até... Tinha uma pergunta para te fazer, que é sobre a tecnologia na ortodontia, né? E a tecnologia a nosso favor é a cara da Sun, é o que a gente sempre busca, né? Cara... E aí, para você falar um pouco da tecnologia da orto. E desses, só por curiosidade, desses que a gente já vinha comentando, né? O que isso mesmo, Penissa? Qual que tu mais usa? Autoligado, estético. É o mais... É o que... Vou falar assim, o carro-chefe. Carro-chefe, autoligado estético. Porque os pacientes, graças a Deus, estão sempre procurando um bom tratamento de qualidade e eles querem uma coisa rápida e ao mesmo tempo não querem que ninguém veja. Então acaba usando um autoligado estético e a gente consegue dar um tempo mais rápido de tratamento. A respeito de tecnologia, o alinhador é uma coisa que é fenomenal. A gente consegue... Já ficou da tudo que tinha de ruim de uma mecânica fixa, ele conseguiu resolver. Do ponto de vista estético, não aparece, transparente, ali na superfície do dente. Não tem aquele aspecto de ficar dando textura na boca, ferida, comida. Quem já usou o aparelho sabe o quanto de comida que fica ali. Então, vai usar, vai comer, tira, consegue. Vai higienizar, tira, higieniza. Então, é perfeito. Problema: o paciente ele tem que ser fiel, disciplinado ao tratamento, porque ele vai estar com o aparelho nas mãos. Se não tiver em boca, não está fazendo efeito. Então ele tem o poder de prejudicar, como se ele não estivesse indo no consultório fazer os atendimentos com o aparelho fixo. Ele deixando em casa. Tem uma sequência, né? Tem uma sequência lógica, daí que vem a tecnologia. O software, ele vai entrar em programação. Assim, a gente vai fazer o planejamento, o dentista que vai planejar tudo, antes de tudo, da pessoa pensar que é muito fácil, a gente joga para o software, ele vai gerar tudo ali. O dentista vai controlar toda a movimentação. Perfeito. O software ele só vai gerar aquilo que o dentista pediu. E ele vai mostrar como vai ser gerado aquilo. Então a gente tem que controlar aquela técnica. É uma tecnologia, é uma curva de aprendizado, a gente vai tendo que aprender a lidar com ela. E para o paciente é bom porque ele consegue ver na tela ali da televisão, a gente mostrando, teu tratamento, teu dente está dessa forma, a gente vai evoluindo até chegar dessa forma bem aqui, vai demorar tantos estágios, isso aqui é um tratamento aproximado, pode ser que seja preciso refinos, eu vou precisar de muita colaboração, dali vem toda a explicação de que o paciente precisa compreender sobre o tratamento. E ele segue uma linha lógica de processo de evolução, né, em ordem crescente de alinhadores. Lá atrás, antes de eu fazer até ortodontia, que começou a ter rumores de alinhador, a gente pensava que um só alinhador era suficiente para fazer toda a movimentação, e daí vinha aquela dúvida, até eu ter o contato e ver que realmente como é que funciona. Justamente o ciclo evolutivo deles. Cada alinhador ele vem com um posicionamento diferente, mais previsível, pegando do antigo, levando até chegar ao que o futuro vai precisar. Então, daquela forma, a evolução dos alinhadores vai fazer com que o paciente chegue com o dente na posição que foi planejada. E isso é legal porque a gente consegue controlar nas consultas de rotina. Senta o paciente, tira a fotografia ali da posição, vê qual alinhador que está usando,
Bora olhar aqui como é que tá a evolução. Vamos dar o check se está funcionando. Dá o check aqui, bateu. Ó, teu tratamento tá evoluindo direitinho. Olha aí, bota a posição. Tô no alinhador 12 hoje em dia. Vamos aqui para o alinhador 12, vamos ver a posição, vamos tirar foto, vamos comparar um com o outro. Ó, tá evoluindo bem, tô usando bem, tá todo mundo bem encaixado. Então dali a gente consegue ter um acompanhamento previsível do paciente. Média troca de alinhador em quanto tempo? A fabricante, no caso aqui eu gosto mais de usar o Invisalign, ela preconiza de 7, 10 ou 15 dias. Eu gosto de ficar ali entre 10, 15 dias. 7 dias eu acho pouco tempo para ter uma boa evolução, uma boa compreensão ali da movimentação. Visto que a gente precisa muito do biológico do paciente, a gente está à distância, a gente não sabe se aquele cidadão está usando, se está... Quanto tempo realmente ele está usando, se não está perdendo ali com o cachorro, pegando, destruindo o alinhador, a gente sabe como é que acontece. Tem umas histórias já disso? Tem umas histórias de uns aí que pulam, comem o alinhador de cima da mesa. E aí o paciente fica, Rodrigo, o que eu faço agora? A gente tem as conduções ali para conseguir contornar tudo, visto que é um tratamento que ele vem todo de uma vez e o paciente ele vai ter que seguir aquele passo a passo. Então pode ser uma dor de cabeça, mas a gente consegue às vezes resolver. Na maioria das vezes consegue. E na média, quantos aparelhos a pessoa usa assim? Vai depender de caso a caso. É uma coisa que quando a gente passa no software para poder gerar o caso todo, é que vai dar aquela cronologia de quantos alinhadores vai precisar. Dali a gente já tem uma expectativa de tempo de tratamento. E aí a pergunta maior que tem, quanto tempo de tratamento eu vou conseguir ser mais rápido? Tratamento? Ou o tratamento é muito caro? São as perguntas que mais a gente pega e eu já vou até adiantando aqui, Zé. Sim, claro. Que é bem variável. Tem casos que a gente consegue resolver no mesmo tempo com aparelho fixo, tem casos que não, mas o tempo de variação ali é sempre próximo. Não vai ser uma coisa muito para lá, muito para cá, é próximo. O que eu falo entre o alinhador e o aparelho e a ortodontia fixa. O que eu costumo falar para o paciente é que, você vai viajar de duas formas, até um jeito que um amigo meu aborda uns exemplos que ele dá. Tu vai viajar de duas formas, uma é de ônibus e a outra tu vai viajar de avião. Tu vai escolher ali qual é o mais confortável para ti, qual o que tu acha que vai se adequar melhor pro teu caso e a gente vai conduzir. Tempo de tratamento pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, só que a gente vai conversar, isso é na conversa durante a consulta que a gente vai ver isso e vai definir se vai importar ou não para o paciente, mas o que eu falo muito é que o que vai ditar muito é o conforto que o paciente ele espera ter com aquilo, estética, entendeu? E previsibilidade, às vezes tem movimento que é mais confortável a gente fazer com o alinhador. Perfeito. E aí, isso traz também já uma pergunta interessante para a gente comentar, que é, beleza, os alinhadores, ok, estamos utilizando eles. E num caso de ortognática, qual é a sua opinião sobre a ortodontia ser feita para alinhador, até para os pacientes, né? É possível? Não é? O que tu acha? Dá para fazer sim. Nesse curso que eu fiz agora recente, né? Porque eu vou citar algumas vezes o curso, porque é uma coisa que foi recente, a gente tem muita informação nova. Até uma pergunta que eu tinha anotado era falar desse curso no sentido de quais temas foram abordados lá, que é o que vai chamar a atenção do pessoal que é da área, né? Então eles têm que pensar nisso, eu tenho que estudar. Tipo assim, foram abordados isso. Eu achei um curso bem legal porque ele foi bem prático, principalmente para quem já trabalha na área de preparo ortodôntico. Mas então eu não preparo, eu não preciso. Faz porque os pacientes de ortodontia, eu vou até abrir um parênteses antes de a gente voltar para cá de novo, até me lembro de onde eu parei. Paciente de ortodontia que precisa de ortognática, ele tem que vencer um estigma antes de tudo ali, que se criou com a cirurgia. Porque lá, antigamente, a cirurgia tinha aquele resultado ruim, aquele pós-operatório imprevisível,
que a pessoa não tinha fixação de placa, não tinha planejamento virtual. Não tinha tecnologia. Então só operava naquela época quem realmente tinha porque tinha que fazer. E aí isso veio se arrastando até hoje. Então tem muito profissional que não sabe como hoje em dia evoluiu a técnica da cirurgia e às vezes passa essa informação errada para o paciente. O paciente, quando vai falar de cirurgia, já pensa que lá em cima, preocupação. Então, quanto mais ortodontistas estiver tendo contato com o processo cirúrgico como é hoje, como é o planejamento, então acho que vai conseguir dar uma indicação melhor para o paciente, vai conseguir dar um tratamento melhor para o paciente. Então, voltando aqui para o planejamento, ele é bem voltado para como primeiramente os cirurgiões vão planejar. Porque assim como o cirurgião vai pensar no planejamento ali do que ele precisa fazer, eu não preciso entrar na área técnica de como vai ser o corte, de que vai ser aquilo, mas a gente vai pegar, e como eu te falei, a gente pega modelo, planejar o que o cirurgião precisa. A gente sabe como é a classe, o que precisa de encaixe, para dali a gente conseguir planejar que tipo de movimentação a gente vai ter que fazer, quais aparelhos a gente vai ter que usar, movimentos que a gente vai prever fazer depois da cirurgia ortognática, para dali a gente conseguir definir o planejamento para o paciente, explicar para o paciente o que ele precisa, tempo de tratamento, a gente precisa do biológico. Eu gosto de explicar muito para o paciente, fazendo a referência da academia. Como é que é da academia? A gente bota o aparelho no mês, ia ser ótimo se a gente fizesse como é no tratamento ortodôntico. A analogia ali, o paciente ele vai ter que ir para a academia, quanto tempo para ele ter o resultado? O resultado que ele espera, não assim o primeiro resultado. Na ortodontia ele vai vendo que nos primeiros meses ele vai tendo resultado, mas o resultado que ele espera é quanto tempo? É mais ou menos isso. O corpo da gente ele vai tendo que responder aos estímulos ao tempo, tem que dar tempo mas que dá para não ser também 5 anos, né? 10 anos. Trabalhar de maneira a resolver o problema do paciente o mais rápido possível, né? E dentro do que a gente teve lá nesse curso, além da forma como planejar, de entender como todo o processo cirúrgico, eu até fiquei bem feliz porque eu já tinha me antecipado indo acompanhar vocês nas cirurgias. Eu tinha meus pacientes, eu tinha que ver qual era a dificuldade que vocês tinham para eu poder entender e mostrar para vocês as dificuldades que eu tinha para vocês entenderem. Então, é isso que casou certinho. Quando eu fui lá, poxa, isso aqui é a minha vivência. É a conversa que tem que ter com o cirurgião, assim como o cirurgião conversa com o ortodontista, e desse jeito monta ali um planejamento, monta um caso. Dessa forma, bem na paz. Meu paz. E voltando para o Invisalign, para a ortognática, tua opinião? Voltando, que eu pedi para te me lembrar. Um consenso que tem hoje em dia é que dá para fazer o planejamento porque a gente vai fazer todo virtual, ele vai ter que chegar até ali. Eu tenho casos preparados já ortodonticamente, casos que já operaram também, então tudo bem, graças a Deus. E na hora da cirurgia só é que vai ter a diferença, porque o aparelho ortodôntico fixo, a gente vai instalar os ganchinhos para que vocês consigam fazer a fixação lá na hora. O alinhador ele vai ter que sair nessa hora, porque vai ter que entrar o guia cirúrgico para posicionar a mordida. Perfeito. E nesse momento, Rodrigo, o que faz para fixar? Antigamente eu trabalhava com botões, hoje em dia se preconizou melhor os IMFs. Para quem não sabe, o IMF é o parafusinho de bloqueio que os cirurgiões usam lá na hora da fixação. Ou a gente pode também fazer uma contenção por dentro para fixar todo mundo, bloquear todo mundo para não ter nenhum tipo de desalinhamento nesse momento, para colar os botões e o cirurgião usar os botões para fixação. É opção, né? Tem opção. Quando o Rodrigo fala fixação, é o que para nós é o bloqueio, né? Bloqueio intermaxilar. E tu tá falando de fixação das arcadas. Das arcadas no guia cirúrgico. Foi bom ter aberto esse parênteses para
não confundir, né? E aí, após a cirurgia, não usar logo de imediato o alinhador novamente. Deixar um tempinho com os elásticos, mantendo estabilidade para não tirar a propriocepção da mordida. E aí, depois de uns 15 dias a um mês, voltar com os alinhadores programados para pós-cirúrgico para continuar a conduta ortodôntica dali. Perfeito. E para quem está nos ouvindo e tem esse estigma da ortognática do passado, né? Hoje a nossa realidade é cirurgias de 2 a 3 horas. O Rodrigo já esteve conosco em diversas. Pós-operatório daqueles 7 dias mais chatos que realmente existem, mas que um paciente com 15 dias está muito bem. Eu lembrei agora da Flávia. E hoje em dia é bem difícil a gente ver algum paciente hoje em dia voltando com aquele inchaço fora do comum. Hoje em dia, graças a Deus, tem muita gente voltando bem tranquilo. Cara, tem gente que já chega abrindo a boca. Eu lembrei da Flávia agora, eu não sei porquê. Tu lembra da Flávia? Sim. As 3, né, que a gente operou. Eu fiquei bom. Vivia brigando comigo porque justamente na descompensação a gente tem que deixar mais feio. Aí o paciente cai em cima do ortodontista. E aí depois da cirurgia fica só alegria, era só foto, né? Não, ela voltou assim. Super vaidosa, autoestima lá em cima. Isso. Perfeito. Falou de características que realmente juntos a gente consegue transformar na vida da pessoa. A pessoa volta. Naquele processo próximo da cirurgia é aquela vibe de, poxa, até quanto tempo vai durar isso aqui? Tá feio, Rodrigo. Mas eu falei desde o começo que ia ficar feio para você ficar melhor na cirurgia. Após a cirurgia. E aí, nesse caso específico que eu tô falando para vocês, pessoal, ela retornou com 5 dias, eu tava bobo, assim, como foi o pós-operatório. Então, o que nós estamos falando de cirurgia ortognática minimamente invasiva, incisões pequenas, descolamento mínimo possível, tudo durante o transoperatório focado para que o paciente tenha a melhor pós-operatório possível e retorne mais rápido às suas atividades. E isso envolve o retorno ao ortodontista, que antigamente, até lá em 2018, eu operava e toma. Eu vou esperar um mês para poder. Ou mais. Para poder pensar em liberar para o orto. Eu mesmo vou colocando aqui uns elásticos, vou esperando e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que tu diria de ter? Primeira semana. A primeira semana. Tu até me falou que nos cursos que tu já fez, a coisa que mais chamou a atenção foi o retorno precoce, né? Isso. Do paciente. O que tu acha desse retorno precoce? Quando é o retorno para ti? O que tu acha do mesmo? E por que a importância dele? Perfeito. É uma dica de ouro. Paciente que fez cirurgia ortognática, às vezes o dentista fica com medo de botar a mão ali, de estar muito inchado. Tem coisas que a gente não vai conseguir fazer logo de cara por conta do inchaço, abertura de boca, mas o máximo que a gente conseguir fazer na primeira semana que ele volta de retorno, junto ali com o cirurgião, melhor, porque ele está num processo inflamatório ali grande. Então quanto antes, melhor. A gente tem uma chance de movimentação muito rápida. Muito rápido. Então, mais rápido, né? A gente já perdeu muito tempo com isso. Hoje em dia que se sabe desse processo, a gente usa isso a nosso favor. É pegar, fazer o mínimo que a gente puder fazer, mas fazer rápido. Vou ver só daqui a um mês? Não. Uma semana de novo. Uma semana ele consegue evoluir muito. E aí a gente já consegue providenciar novas mecânicas, o que ainda estiver faltando ali, dar o potencial maior. Já adianta muita coisa. A gente tem 3 meses de porta de movimentação muito rápida ali. Então, enquanto a gente puder aproveitar isso, enquanto a gente puder aproveitar esse período, melhor. Não deixe para ficar agindo ou ficar pensando assim, poxa, eu vou ficar vendo esse paciente toda semana. Não pensa assim. Pensa no que tu vai estar dando de pós-cirúrgico, de tu já conseguir resolver um problema que tu pode... Não é nenhum problema, de tu conseguir resolver ali a condução ortodôntica que tu tem para resolver, que ficou pendente ou que tem de estabilização ali, mais rápido. E aí depois tu vai só curtir a estabilidade do caso do paciente. Perfeito.
É um período pós-operatório? É um pulo do gato. Período mágico, né? É uma super dica aí. Legal. E para esses pacientes que evoluem, e aí me fala, até para o pessoal também, para a odontologia em si, eu digo, é comum esse paciente evoluir para ser um paciente de estética, né? Depois da... Lembra do que eu falei que a ortodontia, ela meio que ela fica aqui no meio de campo e ela precisa, às vezes, de integração com outras áreas. Nem sempre tudo o ortodontista vai conseguir concentrar e resolver sozinho. Ele precisa de outras áreas ali, porque o paciente, ele, dependendo de cada caso, ele vai precisar de uma especialidade para definir ali a queixa principal dele. E aí muitos dos pacientes precisam ali de tratamento reabilitador, tratamento estético depois, porque imagina, um paciente classe 3, por exemplo, com mordida cruzada anterior. Esse paciente passou a vida toda desgastando o dente dele errado, consumindo, desgastando essa borda do dente superior. Quando chega no final que ele tiver operado, esse dente vai estar horrível aqui na frente, desgastado. E aí ele vai precisar de uma estética depois. Já foi os casos que entraram lá para eu fazer, né? E aí a gente já planeja o pré-cirúrgico para cirurgia, planeja o pós-cirúrgico e planeja já a pós-ortodontia. Pós-ortodontia, clareamento, muita gente sai dali querendo ou não, o dente ele sai mais amarelado. Estética com resina, né? Que a gente precisa às vezes fazer, e graças a Deus é uma coisa que eu fui procurar também. Fui buscar, né? Fui buscar, porque dentro da área da odontologia que eu queria trabalhar era com isso. Não tinha tido oportunidade porque eu fui para ortodontia, encontrei a cirurgia que me encontrou, na verdade, um caso ali que eu acabei ficando mais dentro ali de cabeça. E aí, a partir do momento que eu pude ter o contato com a estética, eu tive justamente para preparar esses casos de pós-cirurgia, pós-ortodontia que precisavam sistematicamente de algum tipo de adequação. Mínima, que seja uma mudança radical, vamos falar no sorriso, mas geralmente pode sim, né? Seja o clareamento, que eu tô falando, né? Mas faz super sentido, e né? Como em tudo, desde a faculdade, eu nunca queria fazer as coisas pela metade. Se fosse para fazer bem feito. Então, eu fui buscar o curso. Como era uma coisa que eu gostava muito, eu sempre procuro também me aperfeiçoar. Assim como na ortodontia, para cirurgia, sempre fazendo curso de resina, para poder entregar sempre o que o paciente hoje em dia mais procura, que é a naturalidade. Ninguém quer mais aquele sorriso brancão aí de estilo jogador de futebol, né? Verdade. São bem poucos. Verdade. Perfeito, meu amigo. A gente está... A hora voa, né? A gente já está com o tempo chegando no final. E eu quero fazer duas coisas, né? Você que está assistindo, não sai ainda. Tem perguntas que enviaram aqui na caixinha de perguntas. Vou fazer um bate-volta, né, de algumas perguntas para você. E antes, eu queria te pedir para deixar, na sua opinião, como você aconselharia alguns tipos de perfis de pessoas, né? E eu gosto de ouvir isso e transmitir pro telespectadores, né? As pessoas que nos escutam, que é a opinião de que a gente traz aqui no podcast com relação a o que você diria hoje de conselho para um estudante da graduação, né? E aí depois para alguém que se formou agora, o que fazer, ou para quem vai fazer uma especialização, sim ou não, porque então aconselhe uma pessoa que está na graduação, que tu diria, tu passou, né? Que tu tem esse testemunho de vida, né? Sim. E hoje eu posso declarar, que você é um dentista de sucesso. E isso é muito bonito, né? Alcançar isso na carreira tão nova, poder desenvolver um trabalho de excelência. Agradecido pelas palavras, pela referência. Eu acho que todo aluno tá saindo, fica aquele medo logo de cair de cabeça logo no mercado de trabalho e às vezes com a pressa não prioriza uma coisa que é fundamental, que é buscar o que o paciente quer. Tu vai estar trabalhando com pessoas, a pessoa ela vai te exigir qualidade. Então sempre busque entregar o máximo possível de qualidade
Nunca pense que você está entregando tudo ali, ou o pouquinho que eu estou fazendo aqui está o suficiente, ou não vai perceber. É uma coisa que eu trouxe para mim, que eu já tinha comigo desde da faculdade, que o que eu fosse fazer, eu ia fazer bem feito. E ainda quando eu tivesse, o que eu tivesse fazendo bem feito, eu nunca parar e pensar assim, pronto, agora eu já estou fazendo o melhor possível, parei aqui. Não. Eu vou sempre estar procurando alguma coisinha para melhorar, para poder entregar melhor para o paciente. Então, pegando esse raciocínio, o graduando está saindo ali, está formando. A gente sabe que a gente não sai sabendo de nada na faculdade. A gente pensa, fez prova, atendeu ali um paciente só no turno ou 2. A gente vai aprender com a prática no dia a dia. Então, quando a gente vai procurar uma especialização, vai começar ali a jornada de atuar no mercado de trabalho, tu vai ter que começar por algum caminho, vai começar errando, vai começar fazendo as coisas não do jeito que tu quer, tu vai pensar de um jeito, vai sair de outro, mas continua tentando. Não tem coisa maior para te trazer mais felicidade do que quando tu começa a ver resultado. Começa a te dedicar, estudar, vai fazer curso, não é só, vou fazer qualquer curso. Procure boas pessoas que consigam trazer pra gente conhecimento, que não entrega de qualquer forma. Pessoas que a gente consegue se espelhar. Se você tem essa pessoa já em mente, de um espelho, eu acho que a melhor coisa que tem é começar ali, vou seguindo, vou aprendendo, vou maturando dali e sempre buscando entregar o melhor pro paciente no que tu for fazer. Eu me lembro uma vez estava até que dá certo. Eu participei. Tu falava assim, ei, não importa agora com quanto vai ganhar, trabalhar num lugar chique. Não. Vai lá pro popular, vai lá pra clínica mais popular, vai lá naquela clínica que tem que atender vários, porque você vai fazer o bem naquele lugar, vai se desenvolver. Eu sempre falo que se você falar assim, eu vou fazer o melhor, e fazer de tudo para fazer o que for fazer bem feito, mesmo lá no início, parece que a vida te seleciona. Isso. Ela te tira de lá e vai te selecionando. Por exemplo, eu tinha em mente que como eu queria atender, que é como eu atendo hoje em dia. Mais tranquilo, não atendo aquele volume todo, porque eu consigo dar qualidade para o paciente, consigo conversar com o paciente. O paciente de ortodontia é um paciente que vai passar um tempinho com a gente, querendo ou não, vai passar um ano e meio. A gente precisa desenvolver ali um carisma com o paciente, a gente precisa desenvolver um contato, uma certa amizade, a gente vai receber aquele paciente todo mês no consultório, a gente vai estar com aquele paciente todo mês. Então, quando eu comecei a minha jornada de ortodontia, eu sabia que eu precisava de um lugar, de um laboratório, digamos assim, para eu poder botar em prática tudo que eu tinha aprendido, o que eu queria aprimorar, o que eu ainda ia aprender, tudo. Então, não tem lugar melhor do que uma clínica popular. Um grande amigo meu da época da faculdade, ele abriu as portas para mim, que foi o Marcos Renan. Abriu as portas lá da clínica dele e desde o começo ele deixou eu trabalhar do jeito que eu tinha falado para ele. Eu quero trabalhar aqui para desenvolver o meu método. Não vim aqui para... Não vou entrar no mérito, para não sair da ética. Mas... Nada de enrolar paciente. Nada de enrolar paciente, fazer o certo. Claro que no começo eu não cheguei já... Claro que no começo eu já cheguei fazendo, pronto, já tô... Fui tropeçando, a gente vai... Dali a gente vai vendo os erros que a gente vai cometendo, dali a gente vai vendo as possibilidades que a gente tem, dali a gente vai desenvolvendo as técnicas que a gente pode desenvolver e a gente vai tendo contato com todo tipo de espectro de problema dentário que a gente pode encontrar, a gente vai ter ali. Então, a gente poder fazer uma escola depois que sai da pós, para poder direcionar e ganhar mão, vamos dizer assim, que é o que todo mundo precisa, experiência, não só experiência no estudo também, a gente, mas sem desfocar qual é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo lá na frente é eu quero atender assim, eu quero um dia chegar desse jeito, vai trabalhando bem para ter qualidade, sempre conseguir dar qualidade o máximo possível, porque tu vai estar trabalhando para chegar ali. Se tu estiver trabalhando de um outro jeito, porque mas agora eu tô aqui, eu vou trabalhar desse jeito, empurrando poeira para debaixo do tapete, tu nunca vai estar te preparando para chegar aqui.
Se desenvolver. Tem que desenvolver. Fazer o melhor pelo próximo possível. Porque tu vai ter que estar trabalhando pensando onde tu vai chegar. Perfeito. É um raciocínio bastante interessante. Isso, pensando assim, quem eu quero ser amanhã. E quem eu quero ser amanhã, eu vou trabalhar nisso e vou desenvolver para isso. Perfeito, amigo. Então, conselhos aí dados, né? Deixa eu achar aqui as perguntinhas. Vou selecionar só algumas. E aí, a gente faz esse bate-bola para já chegando ao final. Existe alguma contraindicação para o uso de alinhador? Existe. Casos que tem muita falta de dente, pacientes bem edêntulos, ele é um fator complicador para o alinhador, porque ele tem que usar um sistema de ancoragem em vários dentes, ele tem que ter uma compreensão ali de arco, de retenção e de planejamento para ele poder fazer a mecânica. Não quer dizer que eu não posso usar um mini implante ou elásticos na composição ali do tratamento, mas um paciente com mutilado, vários dentes ali faltando, não adianta. Por exemplo, o paciente tem só de pré a pré e eu quero alinhar, quero ajeitar a curva de SP, não vai rolar. Então é um fator que vai impossibilitar ele de usar. Outro fator, pacientes apertadores, DTM bem atacada. Hoje em dia já se tem que a gente vai usar um alinhador num paciente desses, a gente vai dar mais motivação para ele estar apertando. Porque vai ter ali a espessura do alinhador e meio que dá um gatilho para o paciente estar apertando, então pode piorar. Acredito que esses dois são os que mais a gente vê ali. Outros fatores que podem alterar, como é uma tecnologia muito nova, ainda está tendo muito estudo de longo prazo, porque, por exemplo, na ortodontia convencional a gente tem quantos anos aí para trás? Alinhador a gente está agora, então tem algumas coisas ainda saindo. Perfeito. Pergunta básica aqui, chegou também. Ouvi dizer que o clareamento dói, é verdade? Muita gente às vezes chega até com trauma já quando eu falo, vamos fazer o clareamento. Ah não, pelo amor de Deus, eu sofri muito com isso. O clareamento, ele é personalizado. O que acontece é que às vezes a pessoa ela vai querer deixar ali muito tudo universal. Mesmo que eu uso para um, vou usar do outro, vou fazer da mesma forma. Não é assim. A gente tem que fazer um bom diagnóstico do paciente, fazer um bom planejamento de execução do clareamento. Ah, então quer dizer que eu não sei fazer clareamento? Não sei, mas o clareamento a gente consegue fazer ao máximo para evitar dores, sensibilidade. O que mais a gente usa hoje em dia é laser, mas não é fazer de qualquer forma ou aplicar o método do clareamento de qualquer forma também. Tem as condutas, cada paciente tem o seu limiar e cada produto também tem sua concentração. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração quando a gente está fazendo a consulta com o paciente. Mas a gente consegue evitar a dor. Exato. Pular essa, como é essa. Toda vez que se faz facetas em resina, tem que desgastar o dente? É um dos benefícios da faceta em resina e por isso que hoje em dia tem a procura muito maior do que já foi um dia as facetas de porcelana. É justamente o fato de não precisar desgastar dente. São acréscimos. São acréscimos, então a gente conseguiu poupar esses dentes rígidos, bons, totalmente lindos ali, que só precisavam às vezes de uma reanatomização. Reanatomização é só a gente conseguir dar um contorno melhor no dente, uma anatomia melhor nele e não precisar desgastar. Ah, mas vai quebrar, vai ficar isso ou aquilo, ou vai ficar aquele volume grande. Fazendo o protocolo de planejamento que a gente faz hoje em dia, que é virtual, é bom que o paciente ele consegue participar de todo o processo do planejamento dele, ele consegue selecionar como vai ser o dente dele, tamanho, forma, depois que tiver tudo certinho, a gente já consegue levar em boca para provar o ensaio
para o paciente conseguir ver como vai ficar o dente, tudo é planejamento. Planejou, vai executar a técnica correta para estratificar o dente. Estratificar é porque a gente vai dar o volume que o dente precisa, a forma que o dente precisa, mas da forma natural que ele tem que ter, para ele parecer com o dente. Quando ele sorrir, nem parecer que ali é uma faceta ou tá aquele acréscimo irregular de resina. Tá tudo certinho. Perfeito. Entendeu? Tem um aqui que a gente acho que até comentou, mas minha amiga passou 7 anos usando aparelho. Achei muito tempo. E ela também é assim mesmo. É o que a gente estava comentando. Olha, para falar a verdade, pacientes que iniciaram comigo do zero, eu nunca passei de 2 anos. Máximo. Caso bem complexo, muito difícil. E aí, difícil no sentido do biológico mesmo, do paciente, ou então de uma grande movimentação, que inclui o quê? Movimentar todos os dentes de uma arcada para trás, por exemplo, fazer uma retração, todo mundo distalizando. A gente precisa de tempo e a mecânica adequada para a gente poder controlar isso. Então, é um caso, às vezes, que demanda muito tempo. Mas os casos corriqueiros de preparo, para cirurgia ortognática, ou só para os casos convencionais que a gente tem, a média de 1 ano e meio. Salvo pacientes que já utilizaram esse tempo todo, quando voltam, às vezes está faltando quase tudo para finalizar o caso. E aí volta lá, eu recebo eles, a gente continua o tratamento e às vezes em 6, 8, 10 meses finaliza o caso e o paciente sai tranquilo, livre de aparelho de 7 anos. Cara, a pior coisa que já teve foi uma paciente que passou 15 anos de aparelho. Aí ela veio lá para o consultório para a gente poder fazer o preparo para ela operar. Então, 15 anos de ortodontia, ela ficou esperando. Eu sabia disso. E aí, com 5 meses, ela ficou pronta, descompensada para operar. Operou. Com 4 meses depois, ou foi 5 de orto, eu tirei o aparelho dela. Então, o total não deu nem uns 10 meses de tratamento total dela. E aí, a tristeza foi na hora que foi tirar o aparelho dela. Há tanto tempo de aparelho que ficou a marca do bracket impregnado no esmalte do dente. Cavou a forma do esmalte no dente. Então, 15 anos, né? Teve que fazer estética em todos os dentes. Mas que incrível. Vai uma ressalva aí para paciente também que fica muito tempo, que pensa assim, não tanto faz ficar muito tempo, é prejudicial. Grandes momentos, né? Quando termina o tratamento rápido assim, num paciente, principalmente, que já sofreu tanto com ortodontia. O feedback é maravilhoso. É incrível, né? A paciência que fica curta porque ele já tá estouraram a paciência toda com o tratamento antigo, aí vem no novo e tá agoniado para tirar. E a alegria do paciente com isso, né? Bem interessante. Não, a melhor resposta que a gente tem no nosso trabalho é quando a gente é reconhecido, quando a gente recebe um agradecimento desses. Incrível. Irmão, chegando aqui ao final, eu queria te pedir para... A gente sempre faz aqui no podcast, no final, o seu recado final. Então, pode ficar à vontade aí para essa câmera. Deixa seu recado final, você gostaria de dizer, para deixar recado final e onde te encontrar, né? Teu @, se é no Instagram, onde que a gente pode estar encontrando aí o Rodrigo para fazer a divulgação aqui, na hora de fazer o merchan, ou dar o... A gente sempre deixa esse espaço assim para quem vem, seja de outras clínicas, empresas, e é isso. Fica à vontade aí com o recado final e seu @. Bom, o recado é que trabalhe sempre com amor à profissão, principalmente ao paciente, que ele está te entregando ali os sonhos dele, a vida dele, então a gente tem que fazer por onde? Tem que corresponder à altura do que o paciente está entregando para a gente ali, está entregando todas as expectativas dele, então a gente tem que ficar feliz em receber essa confiança e lidar bem com isso. E meu @, né, é o
dr.Rodrigo Marques, é o Instagram, e o Rodrigo CMO, Rodrigo DR, Rodrigo CMO, arroba DR Rodrigo CMO, e o lugar onde vão me encontrar é na Sun Surgery. Arroba Sun também. Arroba então, Sun. Lá vão conseguir encontrar o contato. Tem um monte de collab de pacientes nossos cirúrgicos. Legal. Relatos também de pacientes que fizeram tratamento, tiveram suas expectativas todas alcançadas, a felicidade da mudança de vida que eles tiveram. A autoestima também é bom demais quando a gente recebe isso como resultado. Meu amigo, então, estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. Eu quero te agradecer pela honra, da oportunidade de ter esse tempo de mesa, da sua presença. Muito obrigado e que Deus abençoe. Eu agradeço o espaço também. É uma honra ter vindo aqui para me apresentar como um integrante lá da SAM e compartilhar um pouquinho de conhecimento, né, que é uma coisa que está tão vaga hoje em dia, essa parte de ortodontia voltada para cirurgia, que quem precisar entrar em contato comigo pelo Instagram, não tem problema nenhum, marcar uma conversa, discutir, me encontrar lá na SAM. O homem está aberto para ajudar você. Tiver algum caso, assim, como é que eu posso ter uma noção para fazer isso aqui? Orientar. Eu não me importo com essa parte de orientação. De ajudar o próximo. De ajudar o próximo. Eu já vi isso muitas vezes, se a pessoa assim, estende a mão e ajuda o próximo. Pessoal, busquem sempre fazer o melhor. Eu tenho certeza que Deus abençoe essa pessoa e a vida seleciona. Meu arroba, Dr. Alisson, A-L-I-S-O-N, Souza com S, arroba Dr. Alisson Souza. Estamos lá pela SAM também, arroba Sun Surgery. E eu quero agradecer a alegria da sua audiência e pedir mais uma vez que você deixe seu like. Muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu!